Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Tendências de Mercado e Consumo. E você está chegando aqui na quinta temporada e essa quinta temporada tem novidades. Primeiro, vídeo. Quem quiser me ver, assistir em vídeo, tem agora essa opção tanto no YouTube como no Spotify e nas outras plataformas. Ou se você está acostumado só com áudio, ótimo. Siga na mesma, siga do jeito que você tá. Outra coisa que eu quero mudar, vou fazer com uma frequência menor, vou fazer a cada 15 dias. Eventualmente vou trazer convidados e os episódios inéditos sairão às quintas-feiras, dia de Júpiter, que tal? E para a gente começar essa nova temporada, eu selecionei um tema que eu acho bastante atual, bastante interessante e que tem tudo que eu gosto. Ele repercute em mudanças de comportamento e ele repercute em mudanças muito grandes em mercado. E como que eu cheguei a esse tema, né? O que que me fez despertar em falar sobre isso, que eu já vou te explicar. Não foi lendo relatórios, publicações, foi através de pessoas próximas que trouxeram para mim, que me comentaram estar fazendo uso do primeiro Ozempic, agora Mounjaro, as famosas canetas emagrecedoras. Então, nos corredores do doutorado, na minha família, pessoas, né, relatos que você vê na internet. Tá tudo certo, é um medicamento, não preciso explicar para que ele serve, nem é este o propósito. O que me chamou a atenção foram, né, os comentários do tipo, eu não sinto mais fome, eu passei a comer metade do que eu comia, e o foco na proteína, álcool perdeu a graça. Nossa, e daí eu comecei a ler alguns reports falando de lançamentos de indústria de alimentos focadas para as pessoas que utilizam as canetas emagrecedoras, como eu vou chamar isso aqui, a repercussão no vestuário, em tantas outras coisas. Então, seja muito bem-vindo a este episódio que eu vou chamar de Efeito Ozempic e o impacto dele em vários mercados. É surpreendente. Ele não é somente um fenômeno da indústria farmacêutica, ele é um fenômeno de consumo. E a gente não está falando de um produto de nicho, que é para diabetes tipo 2, emagrecimento. Não. A gente está falando de uma tecnologia hormonal que interfere diretamente em algo muito impactante, que é o apetite. E os resultados disso, nossa, vêm de vários segmentos de mercado, vai além da indústria farmacêutica. Um dos dados que mais me chamou a atenção foi da Dinamarca, né? O impacto no PIB da Dinamarca, que a Dinamarca é a sede da empresa Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, do Wegovy e vários outros, né? Que o impacto foi tão grande que influenciou indicadores macroeconômicos como PIB e balança comercial. Então, um medicamento teve um impacto tão grande na economia de um país, né, que foi uma loucura, né, gigantesco, algo gigantesco. Mas, como eu já falei, né, é justamente isso que me interessa aqui, não é o impacto farmacêutico da caneta em si, mas vamos chamar então do efeito colateral econômico e cultural, né, que esses medicamentos estão trazendo. O que acontece? Quanto menos gente sente fome, o que você acha que vai acontecer com a indústria de alimentos? Quando muito do consumo se desloca para proteína, o que muda nos cardápios, nas prateleiras? E quando o corpo muda rápido, o que acontece com o mercado de vestuário? Quando o prazer do excesso diminui, como que ficam? Álcool, lanchinhos, delivery, indulgência. Então, esse episódio nasce disso tudo. O que acontece com o consumo quando o apetite muda estruturalmente? Nossa, né? Então, hoje o chamado efeito Ozempic já redesenha mercado, gente, tá? Silenciosamente, menos volume,
mais densidade, menos impulso, muita estratégia. E é sobre isso que a gente vai falar. O foco não é saúde de novo, não é prescrição médica, é como essa mudança, né, que está afetando os organismos, os corpos das pessoas, está reorganizando outros mercados. É um efeito cascata, né? Louco, né? Bom, vou me apresentar, se é a primeira vez que você está me vendo. Eu sou a Célia Linsingen, eu atuo na área de marketing há mais de 20 anos. Antes eu trabalhava com pesquisa e desenvolvimento, com inovação. Minha formação original, lá no começo dos anos 90, em farmácia industrial e bioquímica, mas depois eu migrei para marketing, inovação, marcas ESG, onde eu atuo há mais de 20 anos. Fui gestora de empresas na área de marketing, novos negócios. Há mais de 10 anos eu atuo como consultora de empresas, como mentora de startups e de pessoas. Sou convidada de pós-graduação e cursos em company, falando sobre todos esses temas. E esses temas, sou doutoranda, esqueci de falar, e tenho esse podcast, que talvez esse podcaster aqui seja a coisa que me dê mais glamour, falando de carreira, me dê mais satisfação pessoal, quero dizer, não glamour. Bom, então tudo que eu falei aqui, que eu fiz e que eu faço, é impulsionado pelas tendências de comportamento e consumo. E eu quis transformar isso num podcast, eu já estou nele há muito tempo, já passei dos 100 episódios, e eu quero seguir aqui digerindo e trazendo para vocês as aplicações das tendências, né? Tanto de comportamento quanto de consumo, porque elas impactam diretamente o mercado, né? Tá todo mundo junto, né? Não tem como ficar dividindo. Então, se você trabalha com marcas, produtos, serviços, inovação, ESG, tendências, inteligência de mercado, eu acho que você vai gostar do meu podcast. Espero que goste. Me conta se você gostar. Bom, então antes da gente começar a falar de mercado, eu quero alinhar o básico com você. Quando se fala dessas canetas emagrecedoras, né, esses medicamentos injetáveis como Ozempic e Mounjaro, eles não surgiram para emagrecer, tá? Eles nasceram com o intuito, principalmente o Ozempic, né, tratamento do diabetes tipo 2. O emagrecimento veio, entre aspas, como efeito colateral e acabou virando o protagonista da história. Não que a diabetes tipo 2 não seja uma tremenda oportunidade e, né, uma doença super importante, super relevante nos dias atuais. Então, esses medicamentos, eles atuam em um hormônio chamado GLP-1, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz depois que a gente come. E esse hormônio, ele diz para o nosso cérebro, estou satisfeito. Além disso, ele desacelera o esvaziamento do nosso estômago e reduz a sensação de fome. Então, essas canetas, elas prolongam e intensificam esse sinal. Então, na prática, o corpo se sente mais satisfeito por mais tempo, a fome demora para aparecer, aquele impulso diminui, a vontade automática de comer, né, dá uma bela de uma minguada. Então, interessante aqui. Então, essa definição, essa escolha, não é uma escolha por disciplina, por força de vontade e muito menos uma reeducação alimentar clássica. Tá? Ela é um efeito fisiológico, por isso que o impacto é tão grande, né? Porque não depende disso tudo. Então, qual é o resultado? As pessoas comem menos, sentem menos desejo por excesso, perdem interesse por grandes volumes de comida e começam a priorizar o que vale a pena comer, tá? E proteína ganha um grande protagonismo, não tanto por moda, mas porque o organismo precisa de sustentação, tá? Bom, coloquei esse mecanismo aqui para explicar um pouquinho do crescimento do uso dele, né? Existem estimativas que cerca de 12% da população adulta dos Estados Unidos já esteja usando algum medicamento desta classe, análogos do GLP-1. Então, não é um número desprezível, é uma fatia enorme da população que pega idades, rendas e estilo de vida. Imagina, é algo que tem uma repercussão impressionante, porque menos volume, mais seleção,
né? A escolha dos medicamentos é diferente. Então, veja, é um efeito dominó. Então, essa mudança biológica, fisiológica, ela mudou não só a indústria de alimentos, que não precisa se preocupar mais tanto com volume e precisa se cuidar com a entrega de produtos mais customizados, mais personalizados, pensando principalmente em proteína, que é indispensável, porque se você perde peso, você perde massa magra, e daí não adianta você ficar magro e não ficar bonito, né? Mas vamos lá. Então, agora que a gente entendeu como que elas funcionam, para que eles servem, por que se espalhou tão rápido? Gente, eu já trabalhei com o mercado de emagrecimento, tá? Eu fui já gerente de uma marca de emagrecimento. E vou contar uma coisa para vocês, sem juízo de valor, não me julguem, mas a maioria das pessoas, por favor, não quero haters dizendo que eu tô falando besteira, que muita gente não precisa de ajuda, eu sei disso. Mas, folcloricamente, a maioria das pessoas que às vezes quer perder pouco peso, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Você já ouviu essa brincadeira? Né? Porque a galera busca ou sempre promessa de dieta milagrosa, de método infalível. Quantos tipos de dietas a gente já viu por aí? Todo mundo já tentou alguma coisa. Todo mundo começa super no pique, super animado, agora vai, e depois, efeito sanfona, e o peso volta. Bom, daí entra essas canetas emagrecedoras, o GLP-1, tentando quebrar esse ciclo emocional, tá? E as pessoas dizem, eu não preciso fazer nada, meu corpo que está agindo. A fome muda, o impulso muda, é isso que está acontecendo. E acaba mudando a relação com a comida, né? E é sem aquele esforço, sem aquela dor do autocontrole. E isso é muito poderoso, tá? E outra, gente, a gente precisa ressaltar também que as motivações são muito mais que aparência, né? Aparência física, visual. Bom, tem uma saúde metabólica, tem gente usando para controlar a compulsão, tem gente que conseguiu dormir melhor, se mover melhor, viver melhor. Nossa, e tem um impacto social muito grande, tá? E quando alguém do nosso círculo próximo, assim, você vê que a pessoa está perdendo peso e está super bem, aquilo começa a chamar a tua atenção, né? Porque a pessoa não está sofrendo, está bem, você fala assim, nossa, que bacana, você começa a ficar curioso. Não são os anúncios, é o boca a boca, é o colega, é o teu vizinho de carteira na faculdade, é o teu colega de trabalho, a amiga do Pilates, a pessoa da família. O boca a boca vai com tudo, e é a melhor forma de comunicação, né? Então, gente, o impacto está tão grande que o uso do GLP-1, né, desses medicamentos à base de GLP-1, já é analisado por bancos, consultorias, como variável econômica mesmo, não só como um indicador da indústria farmacêutica, tá? E começam a surgir as tais perguntas pensando no impacto econômico, né? O que acontece no impacto no consumo, o que muda, para onde vai esse dinheiro que era gasto no excesso de alimentos, e a gente começa a perceber alguns sinais por aí, tá? As marcas de alimentos ultraprocessados começaram a sentir queda, por exemplo. Empresas como Nestlé e Danone passaram a reposicionar produtos, reforçando proteína, saciedade, funcionalidade. Não é mais aquele discurso saudável genérico, é uma resposta muito clara, muito direta àquelas pessoas que ingerem menos alimentos em decorrência do efeito fisiológico das canetas emagrecedoras. Então, a proteína, ela vira protagonista muito além de fazer parte de uma dieta da moda, como a dieta carnívora, a dieta proteica, tinha outro nome, Atkins, não me lembro. Mas porque faz sentido nesse novo corpo, tá? Então, se você vai comer menos, cada refeição precisa entregar mais. Então, o que entra aqui? Iogurte proteico, shake, whey, barras funcionais, densidade, tá? E não vai na comida só, não. Outras formas de recompensa começam a ser utilizadas. Autocuidado, estética, bem-estar, experiências, né? Porque os dinheiros que a gente usava para isso, a gente está usando em outro lugar. Então, gente, setores como beleza, moda, fitness e até fragrâncias começam a sentir reflexos indiretos deste movimento. Não porque todo mundo resolveu virar minimalista, mas porque o corpo começou a operar em outro ritmo, né?
Então, as prioridades de consumo começaram a mudar e isso tem um impacto muito grande, é menos volume. Então, você tem que ter mais intenção no que você vai comer, mais consciência, mesmo sem discurso consciente. E para as marcas, de maneira geral, essa mudança de pensamento é um efeito muito claro. As pessoas estão mudando a lógica de seleção, ok? Bom, na indústria de alimentos, né, parece tão óbvio, né, fica impossível de ignorar, porque se tem um lugar onde a mudança do corpo aparece rápido é no prato, né, no caixa de supermercado. Então, se você vai comer pouco, você não vai errar. Você vai escolher o que vale a pena. E a indústria começou a perceber isso. A Nestlé foi uma das primeiras a admitir o crescimento rápido desse mercado, né, dos medicamentos GLP-1, e começou a mexer no mix de vendas, nos mix de produtos, começou a acelerar linhas, principalmente nos Estados Unidos, em decorrência desse mercado gigantesco. Refeições congeladas com foco em proteína e porção controlada, produtos pensados para saciedade e não para volume, comunicação mais direta sobre o que esse produto entrega por refeição. Então, não é coincidência que as marcas do portfólio da Nestlé passaram a destacar a proteína por unidade. E o sabor, a indulgência acontece, mas uma mudança bem mais forte nisso. Danone e idem, vem reposicionando suas linhas de iogurtes, bebidas lácteas, com foco em iogurte high protein, produtos que funcionam como refeição leve, porções menores, mas mais densas nutricionalmente. A Oikos, por exemplo, deixou só de ser iogurte grego gostoso para virar solução forte de proteína, sal, saciedade e conveniência. Vocês ouviram o Teodoro Francisco, meu cachorro, né? Ele fez um barulhinho aqui, relaxem. Vocês vão ver e vão ouvir isso. Quem sabe um dia eu mostro ele aqui para você. Uau! Então, gente, as pessoas, lógico que as empresas não estão colocando na rotulagem e este produto é para você que usa canetas emagrecedoras. Não, nada disso. Isso faz sentido para quem come menos. É mais ou menos por aí o discurso, tá? O mercado não chegou a criar uma categoria GLP-1 friendly, por exemplo, mas na prática é o que existe, tá? As embalagens, então, pesquisas também mostraram que os usuários das canetas emagrecedoras compram mais embalagens com porções menores, caixas menores, porções individuais, packs reduzidos. Não porque querem gastar menos, mas porque não precisam de tanto. E, de novo, desafia a lógica da indústria de alimentos. Vender mais sempre significava vender maior quantidade. Agora, vender melhor começa a significar vender menor e mais caro por grama, inclusive. Óbvio, né? O dinheiro não some, ele só muda de lugar, certo, gente? Então, menos gasto com snacks aleatórios, sobremesas frequentes, bebidas açucaradas, vocês sabem quais são. Mais gasto com produtos ancoragem, proteína, refeições funcionais, alimentos que sustentam. Então, é por isso, gente, que shakes proteicos, iogurtes, barras funcionais e refeições prontas, bem balanceadas, estão crescendo. Isso não é moda, é uma resposta metabólica. Inclusive, os restaurantes já estão sentindo isso. Pedidos menores. Vocês estão sentindo? Estão percebendo? A gente vai destrinchar aqui todo o impacto do efeito Ozempic, tá? Por isso que eu quis trazer isso para você, tá? Então, nos restaurantes, os pedidos são menores, menos acompanhamentos, menos sobremesa, mas muito mais cuidado com a proteína do prato principal. Então, um prato simples, bem feito, começa a ganhar valor, tá? Isso tudo sem campanha educativa, não precisa de manifesto, nada explícito. Tá? O corpo do consumidor, a fisiologia desse consumidor mudou, tá? Então, categorias inteiras vão se transformando. E eu quero trazer para você uma personagem agora, que com certeza você conhece por aí. É a Marina. A Marina tem 42 anos. Ela trabalha o dia inteiro sentada. Ela sempre cuidou da alimentação do jeito que dava, como provavelmente muitos de nós, e passou a usar GLP-1 por indicação médica. Nada muito dramático, mas ela começou a usar. Em 6 meses, ela percebeu uma mudança no corpo dela que ela tentava há anos, tá? O que ela percebeu? A calça começou a ficar folgada, o blazer parecia que ela tinha emprestado de alguém,
um vestido que ela amava perdeu totalmente o caimento. A Marina não virou outra pessoa, mas o corpo dela mudou, né? Então, isso impacta o quê? O varejo de moda, que a gente achava, normalmente as pessoas, o corpo muda mais devagar, coleção entra, coleção sai, o consumidor troca uma ou outra peça. Agora, com as canetas emagrecedoras, as pessoas estão mudando de corpo num ritmo acelerado e sem um ponto final definido por enquanto. O que acontece? Troca frequente. Tem insegurança de tamanho, que tamanho que eu vou comprar. E não é assim, qual o meu número? Qual o meu número agora? Porque mês que vem pode ter mudado. Consegue perceber o impacto disso? Né? E o mercado já está sentindo, óbvio. Nos Estados Unidos já se percebe um aumento de demanda por tamanhos menores, principalmente o P e o M, e uma redução no XL, os XXL em várias categorias, inclusive lingerie e shapewear, ou seja, mudanças, né? Só que o número de devoluções também está crescendo, especialmente nas compras online, que o pessoal não está acertando ainda. Gente, não é que o plus size acabou. Claro que não, a média corporal ainda é alta, mas o fluxo mudou, tá? Tem muita gente atravessando tamanhos rapidamente. Então a gente tem o que a gente chama de o consumidor entre corpos, né? E o varejo, de forma geral, ele não, de moda, não foi desenhado para esse intervalo. Então, as marcas que se adaptaram, que pensam em modelagens ajustáveis, tecidos mais flexíveis, cortes inteligentes, peças que acompanham o corpo, tem vantagem, tá? De novo, é muito mais do que seguir moda, tendência de estilo para aquela temporada, mas é entender a instabilidade corporal do público consumidor. E assim, isso gera novos comportamentos, né? A pessoa compra menos por impulso, tá? Ela fica mais cautelosa, aquela amei, vou levar, tá, mas e daqui a 3 meses não vai servir mais? Então, aquela compra por empolgação fica comprometida, não porque a pessoa está economizando, não porque ela virou minimalista, mas ela não sabe que peso que ela vai estar. Outro ponto que mudou, mais busca por peça-chave. Um bom blazer, uma calça que funciona, um vestido que se ajusta bem com pequenas variações. Então, de novo, a versatilidade. Então, quantas vezes eu vou usar isso? Em quais situações? Isso virou um critério real. Então, é mais arquitetura de roupa do que modinha. Tá? Outro ponto, que é talvez o mais óbvio, mais interesse em roupas que duram mais de um tamanho, ou seja, tecidos com elasticidade, que não marcam tanto, cinturas ajustáveis. Então, modelagens que favorecem esse corpo em transição começam a ser valorizadas. Não estou falando de aquelas roupas largadas, roupas largas, não, é roupa que é versátil, que acompanha, né? Então, é importante pensar nisso. Marcas que trabalham, então, na área de moda, com design funcional, conforto e adaptação, têm muita chance. A gente tem, então, como efeito colateral, já que a gente está falando de medicamento, né, a redução do guarda-roupa descartável. De novo, não é por consciência ambiental, poderia ser, talvez em alguns casos seja, mas porque trocar tudo a cada 2 meses é caro, é cansativo e é desgastante. Então, tem uma seleção natural, tá? Então, as escolhas são bem importantes. No fundo, né, essas canetas elas não estão criando um corpo padrão, um novo corpo padrão. Ela está criando um consumidor que vai comprar com consciência mais prática, porque o corpo dele, o corpo dela, virou um projeto em andamento. E ela não sabe aonde ela vai parar, não sabe quanto tempo ela vai ficar assim. A realidade é essa, tá? Então, isso cria uma moda menos ansiosa e mais inteligente. É ou não é? Eu acho isso sensacional, eu acho oportunidades maravilhosas que se tem por aí. Mas, né, a gente precisa falar também de beleza, de pele, desse tal emagrecimento. O que está acontecendo, tá? Vale a pena, né? Então a gente já falou da Nestlé, da Danone, da Oikos, de todos esses produtos que impactam na nossa vida. Falamos da moda, falamos de tudo isso e eu quero falar agora para você de algo que eu acho bastante impactante, que é o rosto.
Tem muita coisa falando do rosto do Ozempic, que as pessoas percebem, né? Gente, o corpo acompanha essa mudança, mas o rosto normalmente está denunciando primeiro, né? As bochechas afinam mais rápido. A sustentação, porque a gente tem gordura no rosto, a sustentação muda, né? Às vezes a pele parece sobrar antes de se reorganizar, então virou um assunto cultural. O rosto de Ozempic. Não é um diagnóstico nem nada, mas a gente vê isso em todos os lugares, as pessoas falando, então não dá para ignorar, porque o corpo emagreceu rápido e o corpo ainda não se adaptou, né? A Oprah falou publicamente sobre isso, né? A Kim Kardashian também, né? Todo mundo começou a comentar sobre essa mudança. Então, o afinamento do rosto virou uma pauta, não só em tabloides, mas em análises de dermatologistas e tal. Então, tá todo mundo começou a se perguntar, ok, eu emagreci, mas será que eu estou me reconhecendo? Né? Como é que está a minha identidade? Porque a identidade é algo muito importante, corporal, e o rosto, então, é a nossa identidade. Portanto, por isso que tem esse foco na preservação da massa magra, esse cuidado com a nutrição funcional, para a gente não perder a massa magra, cuidar, né? A pele, né? Coisas que favorecem o estímulo de colágeno, elasticidade, sustentação, para evitar que a perda de peso rápida crie flacidez. Então, a Galderma, que é uma marca de cosmética bem forte, ela deixou de focar em rejuvenescer e passou a focar em dar suporte à pele enquanto ela se reorganiza. Vocês estão entendendo, né? A La Roche-Posay e Vichy também criaram linhas voltadas para hidratação profunda, fortalecimento da barreira cutânea e firmeza. Então, produtos que fazem sentido para aquelas pessoas que sentem que a pele não acompanhou o ritmo do emagrecimento, tá? Mas não é só a pele, não é só o rosto, cabelo e unhas também. Marcas como Nutrafol, que sempre trabalharam com produtos para estética, estão reforçando o aspecto nutricional, trazendo vitaminas, minerais e proteínas para ajudar na pele e unhas, como a Abbott com linhas como Ensure também, né? É uma manutenção inteligente durante esse processo de transição, tá? E sabe um dado que eu achei interessante, que pode ser coincidência ou não, mas dado é dado? As vendas de fragrância nos mercados onde o uso do GLP-1 cresce mais rápido, as vendas de fragrâncias, de perfumes né, e coisas relacionadas aumentaram cerca de 23%. Algumas pessoas, alguns autores falaram que o prazer sensorial que antes vinha da comida está migrando para o autocuidado, para o ritual, para o perfume. Então, o cheiro marcante está virando recompensa. É um prazer, tá? Bom, gente, GLP-1 não cria um novo corpo só, né? Ele muda essa relação com o corpo e por isso se fala muito também sobre mudanças na prática de atividade física. Porque se antes a gente ia para academia, as pessoas iam para academia, muitas delas para perder peso, os treinos e tal, era muito focado nisso. O mercado fitness tem um foco não só nisso, mas muito focado nisso, né? E o exercício, a combinação emagrecimento sempre foi combinação dieta mais exercício. E agora, se eu não preciso de me exercitar para emagrecer, como é que fica esse mercado fit? Óbvio que a gente tem que cuidar igual, né, gente? Mas criou um curto-circuito aí nessa área. Relatórios da McKinsey e da Morgan Stanley apontam que usuários de GLP-1, reduzem peso de forma significativa, mesmo sem aumento proporcional da atividade física nos primeiros meses. Ou seja, cresce uma preocupação muito grande com a perda da massa magra, principalmente em pessoas acima de 35 anos. Emagrecer ficou muito mais fácil, mas e manter a força, o tônus e a funcionalidade? Então, o mercado fitness começou a reagir, reforçando programas, então, para força e preservação muscular, menos queima calórica, mais saúde metabólica. Então, mudou muito disso. Isso aqui queima tanta gordura, isso aqui sustenta seu corpo. É um reposicionamento, gente, tá?
Então, os usuários de GLP-1, eles devem continuar frequentando a academia, mas com outro objetivo, né? Mais focado em força, mobilidade, postura, né? Envelhecimento, manutenção desse corpo que cresceu rápido. Então, algumas academias nos Estados Unidos e clínicas estão fazendo uma prescrição médica combinada, né? Então, é caneta, é o acompanhamento nutricional e é o treino personalizado. E é até uma tentativa desse setor fitness de se manter firme e forte aí no mercado, que as pessoas. Óbvio que todo mundo sabe a importância de fazer atividade física, a gente não é só para perder peso, mas ninguém pode negar que muitas pessoas só fazem atividade física para perder peso. Então é um debate ético, é um debate cultural imenso, tá? É uma loucura. Então, o funil de entrada do fitness muda um pouquinho, né? O público-alvo, as personas. E isso vai alterar o portfólio de produtos das academias, esse mercado, o tipo de aula, o tipo de profissional valorizado, o tipo de comunicação. Será que aquela aula extenuante é mais maravilhosa ou um treino inteligente? Tá? Então, a gente precisa traduzir esse corpo novo aí. Outro efeito colateral é o mercado de equipamentos dos famosos wearables. A Peloton, aquela bicicleta maravilhosa que aquela eu queria ter. Os smartwatches, eles estão trabalhando também para enfatizar altas métricas. Força, recuperação, saúde metabólica, não só gasto calórico, tá? Porque queimar calorias não é o centro do mundo dos usuários do GLP-1, tá? Então, GLP-1 não mata o fitness, mas ele está obrigando o setor a dar uma mexida, dar uma emagrecida, tá? E é um cuidado. De novo, nada de sofrimento, tem que trabalhar com inteligência corporal, tá? Eu dei spoiler, né, falando do PIB, que ele aparece em números muito, muito, muito grandes, principalmente na Dinamarca. Então, quando um país, aliás, quando uma empresa só, ela pesa diretamente no crescimento do PIB de uma nação, ele aparece em análises do medicamento, começa a aparecer em análises macroeconômicas, gente, é loucura, né? E o mercado financeiro está prestando atenção nisso. Então, relatórios da Morgan Stanley, Goldman Sachs, McKinsey, passaram a modelar o impacto da GLP-1, né, desses medicamentos GLP-1, não só, né, aliás, muito além da indústria farmacêutica, mas esses mercados que eu falei para você, eu falei de alimentos, falei de bebidas, mas varejo, logística, agricultura, até mídia, tá? Então, lógico que o número de calorias diminui, mas os alimentos ultraprocessados estão migrando para proteína, o dinheiro está migrando para suplementos, autocuidado, experiências, tá? Então, uma mudança que está sendo mapeada por Euromonitor, por Mintel, por todo mundo. Então, se muda muita coisa. E quando a gente muda esse critério, o que as empresas precisam comunicar? O que as marcas precisam comunicar? Elas precisam entender o que as pessoas querem ouvir. Elas querem clareza, elas querem valor, elas querem fazer uma escolha mais intencional, tá? Elas não, se as marcas antes elas dependiam muito do excesso, do impulso, agora não, é uma coisa mais centrada, uma comunicação. Isso pede uma comunicação mais madura, mais autêntica, mais clara, tá? Com a proposta de valor muito evidente, tá? Muito evidente. Questões emocionais são importantes, vão sempre ser para marcas, mas a funcionalidade precisa estar clara, tá? O consumo de álcool já vem diminuindo pela própria geração Z, que por questões de saúde e escolhas mesmo está diminuindo o consumo de bebidas alcoólicas. E quem usa GLP-1 também consome menos álcool, tá? Então, as bebidas sem álcool ou com baixo teor de álcool em alternativas funcionais estão subindo muito nesse mercado, no mercado geral, pela combinação da geração Z, que escolheu, né, se preocupa com a saúde, não quer ingerir álcool, e os usuários de GLP-1, tá? Uma loucura. Então, é tentar conciliar tudo isso. Bom, o efeito Ozempic, então, como uma aula silenciosa de branding, né? Ele revela o novo consumidor que vem daí, tá? O ritmo interno desse consumidor mudou.
O GLP-1 ele desacelerou alguns impulsos, aquela sensação de ansiedade do preciso agora. Então, as coisas que são exageradas na comunicação passaram a soar falsas, as pessoas estão menos reativas, mais intencionais, menos propícias a gatilhos. Estou falando desse mercado, né? Obviamente, mas como ele atravessa muitos outros mercados e o GLP-1 impacta a vida das pessoas de uma maneira muito séria, muito profunda, a gente leva esse comportamento de compra para outros segmentos. Então, essa lucidez, esse critério, essa escolha pode ir para outras escolhas em outros segmentos que não tenham nada a ver com vestuário, que não tenham nada a ver com roupa nem beleza, em autocuidado, tá? Então, é importante a gente entender que as marcas que vivem sempre ali num pico alto de emocional, de excitação para impulsionar vendas, muito call to action, o consumidor nem sempre ele está assim, ele está mais seletivo, ele está mais consciente. Então, cuidado, né? O valor das marcas, de maneira geral, não está no que ela provoca só, mas como ela acompanha a mudança de estilo de vida do seu público. Né? Ela tem que entender, se ele está mudando o estilo de vida, a marca tem que entender, tem que acompanhar, tem que se adaptar, ela não pode impor, né, a sua identidade. Isso é super importante. E as pessoas estão cansadas, como eu falei em outros episódios, né? As pessoas querem confiar nas marcas. Elas não querem aquelas marcas que cobrem performance. Elas não querem marcas performáticas, agressivas, eufóricas, cheias de call to action, cheias de gatilhos. Não. Elas querem mais segurança, menos excitação, mais clareza, né? Então, gente, tem muita coisa aí juntando tudo para entender esse novo consumidor e o efeito do Ozempic não só no seu mercado direto, né? Mas no comportamento de vários outros mercados. E ele pode direcionar para as marcas, porque as marcas sejam mais honestas, mais específicas, mais cuidadosas com o que prometem, né? Marca forte não é aquela que promete mais, não, gente, é aquela que cumpre, né? Que não decepciona. E o efeito Ozempic também tem um efeito importante sobre o tempo. Ele cria um sentimento nesse público que ele não quer viver em altos e baixos, euforia e frustração. Ele quer continuidade. Ele quer sentir que ele vai ter essa vida para sempre. Que esses hábitos, essas escolhas que eles estão fazendo, essas rotinas, que ficam firmes. Então, ele quer marcas que ajudem nessa infraestrutura emocional e de hábitos, tá? Então, ela mostra que essas transformações que essas pessoas estão vivendo, estão sentindo, elas vêm acompanhadas de ajustes silenciosos de comportamento, sim, né? Ela está mexendo na cultura, no jeito das pessoas. Então a gente precisa entender que a gente tem um consumidor que quer marcas parceiras. A gente está falando de segmentos gigantescos: farmacêutico, alimentar, o de bebidas, né? Alimentos está incluído em alimentos, vestuário, beleza, são segmentos fitness, são segmentos gigantescos de bens de consumo. Então, a maioria talvez muitos de vocês que estão me ouvindo e vendo agora, atuem nesses segmentos. Então, entenda que talvez esse usuário dessas canetas emagrecedoras vá trazer esse novo comportamento, essa nova expectativa para outras marcas que o atendem, tá? Ele vai ser menos sensível, ou melhor, menos vulnerável a estímulos emocionais e gatilhos. Ele vai ser mais pragmático, talvez, mais consciente, mais seletivo, e vai querer marcas que acompanhem ele nessa jornada, tá? Então a gente tem que ter esses aprendizados rápidos, que eu acho que o efeito do Ozempic a gente pode tentar extrapolar aqui e pensar se faz sentido. Então vamos lá. Consumo está menos impulsivo. Então, tudo que você for para o gatilho e automático, cuidado. Segundo aprendizado, menos consumo não é menos valor.
tá? E são escolhas melhores, mais conscientes, entregue mais valor. Promessa exagerada perde força. A gente não quer mais esses concursos esses discursos inflacionados. Então, tem que ter mais coerência no que você fala e o que você entrega. E o consumidor, ele quer sustentação, ele não quer mais altos e baixos. Nossa, não quer nem ouvir falar nisso. Não quer nem ouvir falar em efeito sanfona. Ele quer vínculos contínuos. Ele quer viver isso para sempre. E, gente, grandes mudanças não vêm necessariamente com alarde. Esse é o quinto aprendizado, tá? Transformações profundas entram pelo comportamento antes de aparecer no discurso. Então, quando a gente lê esses sinais, a gente sai na frente. Então, o consumo desses bens de consumo, dessas indústrias que eu trouxe para você, podem estar mudando de ritmo. E marca é tudo sobre ritmo. Então, a gente precisa realmente ficar atento ao comportamento que está mudando por aí, né? Bom, primeiro episódio em vídeo, espero que você curta, se você me viu aqui e assistiu. Depois eu quero ver se você percebeu um erro técnico aqui, mas eu vou contar só no próximo episódio. O que está de errado aqui? Visualmente falando, quero ver quem que acha um erro. Me conta no próximo. Então, esse episódio, deixar os disclaimers finais, ele não é um ataque, não é uma defesa aos usuários, é muito menos ao GLP-1. Não é prescrição médica, não é certo ou errado, não é o que as pessoas devem ou não devem fazer, é uma simples e pura leitura humilde de mercado. É tentar observar como uma mudança fisiológica, silenciosa e disseminada está reorganizando hábitos, escolhas e expectativas de consumo. Entender que o mercado, ele não muda quando o discurso muda, mas ele muda quando o comportamento muda, tá? E é sobre o consumo também, como as pessoas estão se relacionando com o mercado de alimentos e bebidas, gente. Então, comida, prazer, esforço, recompensa, autocuidado, identidade, tudo isso ficou menos impulsivo, mais seletivo, menos tolerante ao excesso. A questão fisiológica, não é por ideologia, tá? Então, as marcas precisam lidar com os corpos reais em transição, tá? Que não cabem em narrativas simplistas, que, aliás, narrativas simplistas é um horror, né? Se você quiser saber mais sobre isso, leia, ouça o Consumidor Líquido, um episódio que eu fiz algumas edições atrás. Então, de novo, esse efeito ele não cria um novo consumidor ideal, ele revela um consumidor mais complexo, atento ao seu próprio limite, que quer seguir na sua transformação, tá? E as marcas que percebem esse movimento, que estão percebendo essa transformação, precisam se ater. Então, quem trabalha com marcas, com marketing, com estratégia, a gente não tem que julgar o movimento de forma alguma. A gente precisa entender antes que ele vire paisagem e todo mundo está nessa. Então, a gente precisa antecipar. Porque, gente, se o nosso corpo muda, nossa fisiologia muda, o nosso consumo vai mudar. Então, não vamos insistir em ruídos. Vamos aprender a operar nesse novo ritmo, tá bom? E sobre isso. Então, esse é o primeiro episódio da quinta temporada do podcast Tendências de Mercado e Consumo. Me conta se você gostou, comenta para mim. Agora você vai ver também no YouTube. Comenta para mim se você gostou, se você vai seguir ouvindo, não tem problema nenhum. Hoje está saindo, né? Nessa primeira edição vai ser às quartas-feiras, mas a partir do segundo episódio da quinta temporada, que vai ser o episódio 113, ele já será às quintas-feiras. Tá bom? Um beijo e até a próxima.